Um aeromodelo desloca-se horizontalmente em linha reta, de sul para norte, uma velocidade constante de módulo igual a 3 metros por segundo. A partir de determinado instante, um vento horizontal constante de leste para oeste e de módulo igual a raiz de 3 passa a incidir sobre esse aeromodelo durante todo o resto do trajeto. Assinale a alternativa que indica corretamente a direção, essa aqui é a parte importante, a direção para a qual a força produzida pelo motor do aeromodelo deve estar de maneira que o aeromodelo mantenha o deslocamento horizontal de sul para norte. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou apresentar esse meu avião, esse meu aeromodelo, né, com uma bolinha aqui. Então, ele tem aqui uma velocidade de sul para norte de módulo 3 metros por segundo, e aí passa a incidir sobre ele um vento com velocidade de módulo raiz de 3 metros por segundo. Então, se você quiser usar aqui a regra do paralelogramo para achar o vetor resultante, vai ser o seguinte: uma reta paralela de 3, outra reta paralela ao outro vetor. Então, na origem dos vetores aqui, eu traço esse meu terceiro vetor, e isso aqui vai ser justamente meu vetor resultante. Então, eu posso transladar esse vetor de 3 metros por segundo para aqui. Então, aqui vai ficar 3, ó, e formou aqui um triângulo retângulo. Então, velocidade resultante ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então, velocidade resultante seria raiz quadrada de 9 mais 3, que vai dar 12. Isso aqui é 4 vezes 3, né? 4 vezes 3, 4 sai da raiz como 2, então fica 2 raiz de 3. Ok, então achei aqui o vetor resultante. O meu avião, agora, ele está indo, né, nessa direção. E o que é que precisa acontecer? Eu antes vou deixar isso porque eu preciso saber de uma coisa aqui, de um ângulo, né? Cuidado também para vocês verem que o vetor resultante é esse. E acaba marcando A ou B, porque não é isso. Ele não está pedindo o vetor resultante que ele está indo. Tá? Ele está pedindo, ó, a direção para a qual a força produzida pelo motor do aeromodelo deve estar, de maneira que o aeromodelo mantenha o deslocamento horizontal de sul para norte, inicialmente como ele estava. Beleza. Então reparem que aqui eu tenho o seguinte, aqui eu também tenho raiz de 3, certo? Então 90 graus, raiz de 3, 3. Esse ângulo aqui eu posso chamar de alfa. E eu posso usar o quê? Tangente? Isso, né? Tangente de alfa é o cateto oposto, que seria a raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é 3. E raiz de 3 sobre 3, a tangente, né, de raiz de 3 sobre 3, o alfa tem que ser 30. Então, alfa é igual a 30. A tangente de 30 é justamente o raiz de 3 sobre 3. Ok, sabendo aqui, ó, que esse ângulo agora aqui é 30. O meu vetor resultante é esse. A força que o motor precisa produzir para que ele continue na linha sul-norte, nessa direção, ela tem que ser contrária, exatamente contrária a esse outro vetor, de forma que ele compense esse vento, certo? Então, eu preciso exatamente esse vetor que o motor, né, ele produza essa força, também fazendo 30 graus aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir deixar exatamente reto, formando 30 graus, mas eu vou tentar aqui, mais ou menos por aqui. Aqui seria 45, mas pensem que isso aqui seria 30 graus, tá? Então tem que ser exatamente dessa forma para que compense, porque aí quando você fizer justamente o vetor resultante, ele dê mais ou menos aqui, ó. Ele teria que dar mais ou menos nessa direção, justamente na direção norte-sul. Então aqui seria meu outro vetor. Aí esse aqui é a regra do paralelogramo, certo? Então quando você somasse esses dois vetores, o meu vetor resultante seria esse, justamente na direção sul para norte. Por isso que essa aqui precisa ser a força que o meu motor precisa produzir, fazendo um ângulo de 30 graus, justamente para compensar ali. Caso aqui tenha a alternativa, aí seria a alternativa C, a correta. Mas a D aqui, ó, tem 60. Só que caso fosse 60, ó, caso esse ângulo aqui fosse maior, por exemplo, só para dar de exemplo, aqui fosse 60, por exemplo. Reparem que o meu vetor resultante, quando eu somasse esse vetor da velocidade com esse vetor com essa força do motor, ficaria muito longe do norte-sul. Ficaria nessa direção. E não é o que a questão quer. Por isso que tem que ser 30 graus, para dar justamente, o meu vetor resultante ser justamente na direção sul-norte. Tá? Então eu ficaria aí com o gabarito C.